Tá começando o programa Alô Amazonas. A partir de agora, bronca comigo, bronca com o Wilson Lima. Vai interagindo conosco, vai na nossa página no Facebook, deixa sua foto, deixa seu vídeo. Por falar em interação, hoje eu tenho mais ingressos para o filme O Pequeno Príncipe. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar uma selfie de fundo com o programa Alô Amazonas. Coloca aí o Wilson Lima, coloca alguma, coloca o Paulo França e aí você coloca no nosso comentário. Posta essa foto no nosso comentário, que aí você está concorrendo. Tem alguma denúncia? Tem algum flagrante? Manda pra gente no nosso WhatsApp, que é o 99226-1305. 99226-1305. E um arquiteto de 45 anos de idade foi vítima de uma tentativa de homicídio ontem à tarde no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital. Ele foi atingido com 3 tiros e teve sorte, porque olha como ficou o carro em que estava. Foi alvejado com 16 disparos. E o cara que foi lá foi com a intenção de matá-lo. Olha aí, atingiram o vidro aí do motorista. A informação que a gente tem é que ele baixou o banco e por isso ele só foi atingido pelos 3 disparos. A mulher da vítima contou aos policiais que os atiradores estavam encapuzados e chegaram ao local do crime na Rua Havana em um carro preto. Ela acredita que a motivação seria uma rixa com um homem que não teve o nome revelado. Ele levou a vítima um tiro na mão, outro no quadril e um na barriga e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. E, ao que tudo indica, os caras foram lá para fazer o serviço. E não é a primeira vez que esse arquiteto sofre essa tentativa de homicídio. E ele foi muito esperto, porque conseguiu baixar o conseguiu baixar o banco, porque se isso não acontece, ele teria morrido. E em Parintins, a Polícia Civil e o Exército Brasileiro fizeram uma apreensão de munições de uso restrito. Olha só quanta munição! Tinha inclusive pólvora. O Emanuel Cardoso tem os detalhes na tela. 100 quilos de pólvora e mais de 500 munições, entre elas balas calibre .40 de uso exclusivo das Polícias Civil e Militar e 9 milímetros, munição de uso exclusivo do Exército. E foi flagrado na loja Casa das Malhadeiras essa quantidade absurda de munição e materiais para recarregamento de munições. O proprietário vai responder por comércio irregular de arma de fogo, ilegal de arma de fogo, e os procedimentos vão ser entregues para a Justiça até a data de amanhã. Militares da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército participaram da fiscalização que combate a venda ilegal de munições. Todos que têm autorização para comercializar, nós temos um cadastro dentro do Sigma, tá? Então nós temos a relação que operam aqui dentro de Parintins com os produtos controlados. Quem não está dentro dessa relação, né, que nós temos no nosso banco de dados, está à margem da lei. A investigação foi feita pela Polícia Civil, mas a operação é do Exército, que controla a comercialização de munições. A maior parte do material foi apreendido em apenas uma loja. Segundo o advogado do empresário que está detido, o cliente dele não tinha conhecimento de que estava cometendo um crime. Obviamente ele não pode usar isso em sua defesa, porque nenhum brasileiro é dado esse direito, né, de alegar que desconhece a lei. Mas na realidade ele não existe má fé por parte dele, entendeu? O próprio nome do estabelecimento ele remete para um pequeno comércio de produtos para pesca e caça artesanal. Entendeu? E ele tinha essa quantidade para revender. Sobre a munição de uso restrito, o advogado afirma que o cliente não comercializa. Essa munição, ele alega que ele é colecionador, entendeu? Ele ganhou. Tá? Ele não tem o armamento para utilizar isso, entendeu? Na realidade. Mas, de qualquer maneira, tanto faz se é .40, tanto faz se é só a pólvora, se é só o chumbo, se tudo junto. A quantidade nesse momento pouco importa, entendeu? O crime ocorreu e agora nós vamos fazer de tudo para tentar liberá-lo da melhor forma possível. Alguns dos crimes que são cometidos na nossa cidade, por vezes, são utilizadas armas de fogo e é inadmissível que seja vendido, comercializado em Parintins armamento ou munição que possa permitir que essas pessoas que querem ficar à margem da lei tenham acesso para cometerem aí outros tipos de crime. O comerciante alega
não saber que estava cometendo um crime. O advogado bem lembrou que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Agora é preciso saber quem forneceu para esse comerciante esse produto, essas munições, a pólvora, porque tudo isso é produto controlado, não pode ser vendido assim não. Paulo França, boa tarde. Boa tarde, Wilson Lima, telespectador, telespectadora. Wilson, realmente desconhecer a lei, sendo também inserido num cadastro de controle, aí realmente é um disparate, né? Ah, não sabia, vai ter várias alegações, mas ele está no cadastro e realmente não estava autorizado quem sabe, a fazer a comercialização desse tipo de produto, entendeu? De arma, de cartucho, enfim. Ele não poderia, entendeu? Alegar, dizer, eu não sabia que estava fazendo assim assado. Tem decisão no Supremo, mas nesse caso aí a quantidade é muito grande, Wilson, mas tem decisão no Supremo com relação a pessoa estar portando apenas o cartucho. Se ele não tem um instrumento o instrumento letal para o disparo de arma e tudo mais, aí realmente não caracteriza totalmente um crime. Estou falando totalmente, entendeu? Mas daí vai verificar a situação. Agora, é importantíssima, sabe? Essa presença do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, com relação às drogas, com relação ao combate ao tráfico, ao contrabando de armas, enfim. É importante, sabe, essa presença, porque mostra o seguinte, não, a coisa não está assim tão ao Deus dará, entendeu? Lá no Amazonas não é casa de mãe Joana, não. E o Exército Brasileiro está atento e tem que estar, sabe, Wilson? Porque, na verdade, as nossas fronteiras aí, sabe, estão muito abertas. E realmente tem que ter a presença do Exército Brasileiro, junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar e também a Polícia Federal. E ainda em Parintins, índios das etnias Iscariana e Sateré-Maué invadiram a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena. Eles exigem a saída da representante do órgão e dizem que só vão sair de lá quando o pedido for atendido. Roda aí. No fim da manhã, a Assembleia que discutiu uma licitação para a construção de obras na área indígena terminou sem que houvesse um acordo. No fim da tarde, cerca de 50 indígenas das etnias Sateré-Maué e Iscariana tomaram o prédio onde funciona a coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena. A polícia militar foi chamada, mas a ocupação aconteceu de forma pacífica. Segundo as lideranças, foram detectadas irregularidades na prestação de contas do DICEI. Eles ocupam o local e dizem que só saem depois que Paula Cristina, que é responsável pelo DICEI, sair do cargo. Eles querem uma nova pessoa respondendo pelo DICEI que atende Parintins e região. Água mineral, que no caso que nunca apareceu e está na prestação de conta. Por exemplo, tambaqui também, que nunca apareceu nas casaias. E muitos outros alimentos que não aparecem, mas que está na prestação de conta. Isso não é legal para nós. Nessa manifestação a gente está fazendo também afastamento da gestão da DICEI Parintins, a senhora Paula Cristina. O presidente do Conselho Geral da tribo Sateré-Maué veio do Rio Marau, que fica no interior do município de Maués, para participar do protesto. Ele pede aqui, que o povo concordaram aqui, que ela saia, dê a vaga para outra pessoa conduzir esse trabalho específico de qualidade, que tem como nós, assim, elogiar a pessoa. A coordenadora do DICEI afirmou que as informações divulgadas sobre ela são falsas e que vai provar de que forma o trabalho do órgão é realizado. Eu estou tranquila, como eu sempre falo, o DICEI Parintins vai continuar com a sua responsabilidade e nós vamos realmente demonstrar todas essas calúnias e deformação que está tendo com o nosso trabalho de seriedade. E aí, seu Paulo França? Rapaz, se fosse essa dirigente aí, eu já tinha pegado o chapéu da viagem, sabe, Wilson? Seu Paulo? Já, sabe, casca fora, tranquilo, entendeu? Agora, esse posicionamento serve de lição para todos nós, né? Entendeu? Os índios estão dizendo, olha, isso aqui não atende o interesse dos indígenas, isso aqui também não, isso, entendeu? Eles estão delimitando o que interessa e o que não interessa, e eu acho correto. Eu vou fazer, claro, não vou perder essa oportunidade, uma correlação que está acontecendo no nosso país. Não adianta a pessoa ficar forçada. Eu tenho legitimidade, mas hoje não tem, tem legalidade, mas não tem a legitimidade, sabe? São milhões de brasileiros, entendeu? Em movimento, em mobilização, dizendo que, olha, não queremos. Nesse caso aí, é só, sabe, mostrar claramente, dizer, olha,
não queremos. Eles são inflexíveis e vão dizer, estão sendo radicais. Não, estão sendo inflexíveis. Eles sabem exatamente aquilo que diz respeito aos seus interesses. Isso tem que ser levado em consideração. Pega, e a insistência para cargo público, às vezes o neguinho pega, sabe, e bota a cola na mão, aí não quer mais deixar. Sai fora, pega o chapéu da viagem. Desapega. No Tarumã, moradores de um condomínio denunciam uma invasão que está acontecendo no terreno ao lado dos prédios. De acordo com eles, na área está ocorrendo queimada e, com isso, a fumaça prejudica a saúde de quem mora nos apartamentos. Essas imagens foram flagradas, foram feitas a partir da câmera de um celular. Está aí o momento em que parte da vegetação pega fogo ao lado de um condomínio, ao lado de um outro condomínio, o que acaba, sem dúvida nenhuma, prejudicando as pessoas. Essa fumaça acaba comprometendo a saúde das crianças que são mais sensíveis, dos idosos. Roda aí a matéria. Wilson, a maioria das famílias hoje busca morar em condomínios fechados, acreditando que assim elas terão mais tranquilidade, mais conforto e principalmente segurança. Mas parece que esse não é o caso desse condomínio que fica aqui no Tarumã, porque aparentemente parece ser muito tranquilo. Mas se a nossa visão for além dos muros desse condomínio, a situação fica bem diferente e bastante preocupante. A gente perdeu a qualidade que a gente tinha buscado num lugar que, quando a gente chegava aqui, o clima já mudava, a gente já respirava o ar puro. E agora, por causa dessa invasão, a gente já não tem mais essa paz e essa tranquilidade. Imagina você abrir a porta da varanda e se deparar com essa cena. A cena de uma invasão que vem se consolidando ao longo do tempo. Já são cerca de 50 famílias que estão no local. A gente pode perceber algumas casas que já foram construídas de alvenaria e fica bem ao lado aqui do bairro Lago Azul, no Tarumã. E famílias inteiras aqui desse condomínio acordam e dormem com muita fumaça por conta do crime ambiental que vem acontecendo aqui. Como você pode ver, são queimadas constantes, quase que diariamente, registradas pelos moradores. Todos os dias se estendendo, começa assim das 16 horas e vai até as 20, 21 horas. E aí você não fica limitado, você não pode fazer caminhada, você não pode descer com a tua criança para ir pro parquinho. Então é difícil pra gente. Eu acabo tendo a necessidade de fechar toda a casa, fechar a janela, fechar as portas. Os moradores já procuraram vários órgãos, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Ministério Público do Estado, Câmara Municipal de Manaus, até mesmo um registro foi feito na Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, mas até agora nada foi feito. Hoje a insegurança aqui ela está muito alta, né, por conta até de uma ameaça que uma pessoa sofreu na frente do condomínio. Então são coisas que vêm acontecendo gradativamente, que vai se somando e as coisas vão tomando proporções que vai chegar um momento em que não vai ter mais como contornar isso aí. Então nós gostaríamos muito de realmente que as autoridades tomassem a frente disso aí, as autoridades pertinentes, logicamente, e que tentassem resolver essa questão. Porque do jeito que está, a coisa assim, só tende a piorar. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que se limitou a dizer que a ocupação irregular está numa área particular e o proprietário que deve entrar com uma ação judicial pedindo a reintegração de posse. E o crime ambiental, Paulo França? Como é que fica? A Secretaria, até certo ponto, ela está correta, né? Com relação à reintegração de posse. Agora, se ela está verificando que está havendo um impacto, uma ocupação irregular e danos ao meio ambiente, ela tem que se posicionar, Wilson, sabe? Ela não pode deixar ao alvedrio dos interesses de quem quer que seja, sabe? E para dar aqui uma checada geral, sabe? Vamos parar com essa história dessa omissão, sabe? Tem que ter uma força-tarefa, tem a Defesa Civil, o pessoal que está na enchente, na vazante e tudo mais, tem que ter uma estrutura, sabe? Tem que ter uma força-tarefa para proteger o nosso meio ambiente, sabe? Está acontecendo descalabros lá pro lado do Tarumã. E todo mundo, sabe, cruza os braços, fica omisso, se esquiva de uma forma criminosa. O que estão fazendo com a cidade de Manaus é criminoso, sabe, Wilson? Então, a admissibilidade de dizer, não, é uma ocupação irregular. É ocupação irregular?
e está havendo um dano ambiental, até o Ministério Público do Meio Ambiente tem que estar presente nisso, sabe? Essa história de dizer, não, eu só ajo de ofício, isso não existe. Tem a notícia crime, tem uma notícia crime, então vai lá e age, e cobra, sabe? E não se omite, e não se esquiva, porque esse esquivamento está causando danos, não só à cidade de Manaus, é um lesa à humanidade, é um lesa povo, sabe? Vamos parar com essa história. Vai lá no Tarumã, vai lá no Tarumã, pessoal. Lá, sabe, o Arthur disse que ia fazer um monte de cacareco lá na Ponta da Olívia, no Tarumã, no Tarumanzinho, enfim, ia restaurar o meio ambiente. Eu não tô vendo nada, Wilson, eu não tô vendo nada, só balela, e eu não suporto balela, sabe? Chega de engodo, chega de falácia, chega de mentira, sabe? O povo não aguenta mais. Lembrando que queimada urbana é crime ambiental, a terra tem que ser uma função social, né, Paulo França? Claro. Tem que saber quem é o proprietário da terra e tem que saber o seguinte, até que ponto é interessante ele deixar essas pessoas aí queimarem a terra dele. Não, ele vai queimar. Será que há um interesse dele, do proprietário? Isso. Diz assim, olha, eu não vou lá, deixa o pessoal queimar. Aí depois peça a reintegração, né? Uso. Já está tudo devastado mesmo. Mas daí o pessoal... Bom, isso daqui são suposições, está aberto o espaço para o dono do terreno se quisesse falar sobre o assunto. Perfeito, mas a observação é pertinente. Agora, o pessoal aí é massa de manobra. Sabe, se for o proprietário que está fazendo isso, é massa de manobra. Se são aqueles espertinhos, sabe, que colocam o povo à frente das invasões para depois se locupletar, também é oportunismo, sabe? E criminoso oportunismo. O Ministério Público tem que agir imediatamente, o Ministério Público do Meio Ambiente. E vale lembrar o seguinte, Paulo França, que nós estamos num período de calor muito forte. Ontem nós tivemos a maior temperatura do ano já registrada. Meu amigo, né? Ontem o negócio foi bravo. 36 graus e 36,6, alguma coisa assim. A sensação térmica chegou a 42 graus. Caramba. E aí você tem um negócio desse do lado da sua casa, um fogaréu desse com fumaça. E aí, Paulo França, para completar, eu tenho um problema no abastecimento de energia elétrica, vai faltar água. Tá tudo uma maravilha, meu irmão. Então o pacote está completo. Eu achei muito mimoso, sabe? Muito hilário até, sabe? Eu sou o ministro das Minas e Energia dizendo que essas bandeiras tarifárias é um processo injusto. É um processo injusto, sabe? Vão tirar do bolso do povo bilhões. Como se ele não tivesse nada a ver com isso, né? É um processo injusto, rapaz. Que coisa. E nós tivemos acesso a imagens do circuito interno da loja assaltada no último fim de semana em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Roda aí, mostra aí as imagens. Olha só, o assaltante é esse homem que aparece de camisa azul, tá de boné preto. Ele baixa a cabeça ali como se soubesse que estava sendo registrado pelas câmeras de vigilância. Observe, ele pede um produto, né? E aí puxa a arma, anuncia o assalto. As duas funcionárias foram rendidas, levadas para uma sala no andar superior e obrigadas a deitar no chão enquanto o bandido vasculhava o local procurando o cofre e objetos de valor. Antes de sair, ele ainda escolhe alguns produtos com a maior tranquilidade e vai embora sem ser importunado por nenhum segurança do shopping. Olha aí, foi embora, fez um assalto. Olha só, observem de novo. E aqui eu já vou fazendo um apelo, se você tem alguma informação sobre esse ladrão, liga para o 181. Mas ele baixa a cabeça, Paulo França, e exatamente na direção da câmera, ele coloca o boné e ele baixa a cabeça como se soubesse que ali tem uma câmera. Só que aí depois, quando ele já puxa a arma, ele esquece disso. Olha aí, tá mostrando aí o rosto, o chapéu. Pode dificultar um pouco, mas se você tiver informações sobre esse ladrão, liga para o 181, que é o telefone da polícia. Esse assalto aconteceu no último sábado, seu Paulo. Mas tu vê que o pessoal aqui da Polícia Civil, né, da inteligência da Polícia Civil, não está dando moleza não, né? Assaltante, eles têm procurado deslindar, resolver os casos, e eu acredito que será mais um que a polícia vai se empenhar e vai dar uma resposta para a sociedade. A mãe do bebê Pablo Pietro vai ser ouvida mais uma vez pela polícia. Ainda hoje. Ontem o pai da criança foi ouvido por mais de 7 horas. E para o delegado que investiga o caso, a história continua mal contada. Olha só os objetos da criança. Inclusive, esses objetos estavam dentro de uma bolsa que a mãe carregava no dia em que o bebê foi jogado no Rio Negro. O delegado não descarta a possibilidade dos dois serem indiciados pelo sumiço
dessa criança. Confira. Na delegacia, a única pista de Pablo Pietro é esta bolsa. A malinha levada pela mãe até o barco tem objetos que mostram como o bebê era realmente pequeno, já que tinha apenas 4 meses e certamente nenhuma chance de nadar. A gente pode ver aqui, ó, tem um sapatinho realmente que condiz com uma criança pequena. Aqui dentro nós temos várias roupinhas do bebê, fraldas que não parecem que foram molhadas e muitos objetos que realmente pertenciam ao garoto. E essa bolsa continuava com a mãe depois que o garoto desapareceu. Hoje, Cleudes Batista foi intimada a comparecer à delegacia, mas a acariação entre pai e mãe só deve acontecer até o fim desta semana. Como as circunstâncias do desaparecimento ainda são um mistério, o delegado não descarta a hipótese de responsabilizar o casal pelo crime. A gente precisa só tentar definir quem é o responsável pela conduta comissiva, ou seja, aquele que agiu efetivamente para jogar a criança. E aquele que não agiu para evitar o resultado responde como se tivesse praticado o crime, né? Então os dois podem ser responsabilizados pelo crime de homicídio, se é que homicídio houve, ainda tem essa. Não podemos nem precisar se a criança efetivamente está morta ou se não. Nós trabalhamos com a hipótese de que sim, de que ela tenha sido jogada no rio. É a questão da materialidade, né, Paulo França? Para ter um homicídio tem que ter o corpo, tem que ter a prova. Se não tem a prova, se não tem o corpo do bebê, fica mais complicado desvendar essa história, porque o pai joga a culpa para a mãe joga a culpa para o pai. Ontem, inclusive, o delegado revelou o seguinte, que o Josias havia confessado informalmente para ele que teria jogado o bebê. Só que aí depois, quando chegou o advogado, ele já mudou a versão, né? Então, o depoimento que ele deu de maneira informal para o delegado não vale, né? Para a justiça isso não vale. Então, voltamos à estaca zero. E aí ficam naquele embate. E muita coisa, Paulo França, precisa ser esclarecida nesse assunto. E o que mais me impressiona é a falta de sensibilidade dos dois. A frieza da mãe e a frieza do pai. Não conseguem entender que num momento desse, o que está acima disso é a vida do bebê que se foi. É uma criança inocente que não tinha nada a ver com a história. E quando ele diz assim, ela tinha uma faca apontada para mim e jogou o bebê na água. Meu amigo, quem é pai diz assim, não, eu morro junto. É sim. Né, Paulo? É sim, claro. Eu morro junto. Claro, a vida pelo filho, né, Wilson? Agora, interessante, né, que ele não esboçou nenhum sentimento, nenhuma emoção, sabe? Você não vê esse cidadão aí, sabe, em lágrimas, entendeu? Aos prantos, entendeu? E é o que me consta também, a expressão de sentimento, de apreço pelo filho que perdeu. A mãe também não, sabe, não evidencia, ela estava sabe? preocupada com outras coisas. Negócio, sabe? O que mais ela evidenciava, Paulo França, não era a perda do filho, mas o fato dela ter sido agredida pelo ex-companheiro. E tal, e caracterizar essa agressão, enfim. E isso, a situação toda é muito ardilosa, sabe? É a palavra, sabe? Os ardis que eles vão usar, entendeu? Tanto um como o outro, vão suscitar no delegado, doutor Ivo Martins, ele quer buscar a certeza, né? Ele quer vislumbrar quem realmente é quem em todo esse processo. Agora tem um detalhe, ele também já disse o seguinte, um vai pagar pelo ato que cometeu se jogou a criança no rio. E o outro também, no caso a outra ou o outro, também vão ser imputados a ele, entendeu? Essa participação de forma criminosa. Então, ninguém está isento. É isso que eu digo. Eu acho muito importante, entendeu? Essa atitude do doutor Ivo Martins, porque ele tem que ter muita serenidade, entendeu? Muita precaução, principalmente, para chegar, quando disser a situação foi essa, ele vai buscar as certezas em todo o processo, em todo o deslinde do processo. Agora os dois estão dando um trabalho para o delegado, né? Tu vê que né? Vários dias, né? Agora o delegado vai confrontar o depoimento dos dois, consequentemente, numa outra oportunidade, vai fazer uma acariação, colocar frente a frente e depois vai fazer a reconstituição do crime, né? Da cena do crime, como aconteceu.
E é aí que os investigadores vão anotando os detalhes para saber onde há contradição com o depoimento que foi dado na delegacia e também com o que vai ser apresentado lá. Porque na hora, uma coisa é você falar aqui, né, Paulo França? Outra coisa é você estar na cena, é você estar no local. Aí quando a história não bate, meu amigo, aí fica fácil da polícia identificar onde é que está, pelo menos a mentira, onde é que estão errando. Wilson, naturalmente, tanto os advogados da mãe como também do pai, eles vão procurar, sabe, aquela brechinha. Teve a brecha e tudo, porque tem todo o inquérito policial e tudo, depois é encaminhado para a justiça, mas se houver eles perceberem que existe aqui, opa, isso aqui eu posso, entendeu, argumentar, até para pedir, no caso, não estou só em suposição, entendeu? Até o caso de pedir a nulidade, que daí seria parcialmente, mas também a anulação de todo o processo. E vale dizer que todos os dois estão muito bem assessorados juridicamente, né? Cada um tem 2 advogados. Pois é. Então... A mãe vai ser ouvida hoje e a gente acompanha o desenrolar dessa novela. E tem flagrante chegando aqui no programa Alô Amazonas. O vídeo foi enviado através do nosso WhatsApp. É de um morador do bairro João Paulo II, na zona leste da capital. Coloca aí, coloca o vídeo. Fala o Wilson Lima, apresentando aqui na Rua Alfazema. Chegou Natal, pode crer. É curtição aqui. Eita! É lá pro Wilson Lima. Vai lá pro Wilson Lima. Oi! Caraca! Essa curtição, Paulo França, é a curtição da concessionária com nós consumidores. Essa curtição, estão curtindo com a nossa cara, Paulo França. A gente vai ter que pagar um prejuízo. Sabe de quanto que é o prejuízo que a gente tem que pagar? 8,6 milhões de reais. Por conta da inclusão no sistema nacional, do sistema integrado aí nacional, que eu não pedi para fazer parte, o senhor também não, e até agora não vi em que isso vai me melhorar a minha vida aqui, não sei que isso vai melhorar o abastecimento, até agora não melhorou, eu só vejo a coisa piorar, ainda mais nesse período de sol forte que todo mundo está ligando o ar-condicionado, está tudo muito quente, a energia está indo embora com muita frequência, está falhando o tempo todo, e aí nós vamos pagar retroativo, Paulo França, porque a gente começou a fazer parte desse sistema em maio, então a gente vai pagar referente a maio, junho e julho. E já está vindo nessa fatura agora. Não sei se o senhor já observou na fatura de agosto, que já vem lá o negócio da cobrança da bandeira tarifária. Wilson, sabe o que o cidadão tem que fazer? E no caso até aqui eu apelaria para a ordem, né? Para a entidade a qual eu pertenço. Né? Eu solicitaria ao dirigente da OAB Amazônia, entendeu? Que questionasse, né? Verificasse se é legal ou ilegal, se é constitucional ou não. Porque é muito simples. Até a redução, quando há a redução do consumo de energia, eles querem que o cidadão não pague, entendeu? Algo a mais. Quer dizer, o cara reduz o consumo para ver se baixa a tarifa, não baixa porque sobe, porque tem a tal bandeira tarifária. Quer dizer, olha, Wilson, é uma canalice tão sem vergonha nesse país, sabe? Porque o banqueiro tem prejuízo, aí quem paga o pato é o consumidor. Agora, as montadoras de carro também e tudo mais, a indústria automobilística, não, vamos embora daqui uma concessão, um juro bem baixinho para suavizar a situação. Sabe, qualquer empresário, qualquer setor empresarial que tem um prejuízo, de onde é que eles vão buscar? Em cima do povo, rapaz. Que brincadeira de mau gosto é essa? Tem que saber se essa questão dessa cobrança é constitucional ou não. Se for inconstitucional, ela vai ser eliminada. E espero que seja eliminada mesmo. E hoje de manhã eu conversei com o presidente da comissão, está entrando na justiça, Paulo França. Inclusive esse assunto é tema do dia do Jornal A Crítica de hoje, para que essa cobrança seja suspensa. Porque o que ele falou, que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, uma tarifa retroativa não pode ser aplicada, uma cobrança retroativa. Ainda mais quando o consumidor não sabia que estava tendo aquele benefício ou que fazia parte de algum tipo de programa, entendeu? Então ele está entrando na justiça. É claro que
é um processo longo, é um processo demorado. O PROCON estadual também está movendo essa ação na justiça e vamos ver se alguma coisa acontece, né, Paulo França? Wilson, mas aí para não haver muita delonga, vai direto na Justiça Federal e aí, sabe, a situação ela tem uma celeridade, sabe, na Justiça Federal. Então, entra logo direto na Justiça Federal, entendeu? Porque também contra a Eletrobras, que vem lá de cima para baixo, então resolve a questão. Agora, interessante, né? O senhor anunciou a questão do uso de energia solar. A Alemanha, aí, sabe, a Alemanha já está usando, entendeu? Muito e grandemente, sabe? Quase que 50%. Então, sabe... E olha que na Alemanha não tem esse sol daqui, não. Não tem, ainda tem um friozinho. Aqui nós temos... Não temos sol, não. Só chuva. Aqui não, tudo é chuva, tudo é a chuva. Para você que está ligando a televisão agora, enche a tela, porque esse flagrante foi feito na rua Alfazema, no bairro João Paulo II. Segundo o morador que enviou o vídeo, isso acontece com muita frequência e estão cansados dos prejuízos. Além dos moradores dessa área estarem também pagando uma conta mais alta, eles estão tendo prejuízos com os eletrodomésticos que estão sendo queimados em função dessa oscilação. Paulo França, quem tem um televisor, quem tem uma geladeira, quem tem um micro-ondas, quem tem um ventilador queimado, o que faz? É preciso pegar um laudo de um eletricista, entendeu? E aí verificar, claro, a ocorrência foi aquela e tudo mais, o horário, registrar o dia, o horário e tudo mais e pedir um ressarcimento. Pura e simplesmente, é assim que funciona, né? Agora só para lembrar, ele estava falando em Natal ali, né? Uhum. Aí eu lembrei do Jingle Bell, né? Até Papai Noel está em crise, está apelando para o mundo inteiro, diz, olha, estou devendo 800 mil reais, no caso $250, $1.000, e aí ele disse, pô, me ajude, Papai Noel está pedindo ajuda, socorro, e nós também. Eu tenho agora imagens ao vivo, vamos abrir aí as câmeras que estão espalhadas pela cidade. Não dá para identificar ali, minha diretora, que rua é essa daí? Avenida Altais Mirim, mais conhecida como Grande Circular, na zona leste da capital, é a principal da zona leste. O trânsito está tranquilo nesse momento por lá, então atenção, você que está saindo de casa, vai pegar o trânsito não apresenta dificuldades nessa área. Pode seguir sem maiores problemas por aí. Agora, olha o pedestre atravessando ali na faixa, o condutor não para não, né? Então ele tem que se arriscar ali para atravessar a faixa de pedestre. Agora, nesse lado aqui, os veículos pararam. Do outro lado ali que ele passou, não. Meio-dia e 39, estamos de volta ao vivo e eu quero mandar um abraço muito especial para duas fãs mirins. É a Ana Luísa, que é filha da Lene, e a Letícia, filha da Rosa. Elas estão lá no Espaço Vida Saudável, no bairro Alvorada. Beijo para vocês, muito obrigado pela companhia. Só lembrando que hoje tem promoção. Que é isso? Só lembrando que hoje tem promoção. Mais uma vez, vai lá na nossa página no Facebook, vai interagindo, que hoje você vai levar convites para assistir o filme O Pequeno Príncipe. Pode encher a tela aí, mostra aí para o nosso telespectador. Vai lá, acessa lá a nossa página, tira uma selfie, mostra que você está assistindo o programa Alô Amazonas. Tem muita gente participando, a Carmen, a Dayana também quer ir assistir o filme, a Mariana, Anne, Elaine, olha só, muito bacana, muito obrigado, viu? Vamos voltar a falar dos casos de polícia. Uma mulher morreu ao ser atingida por um tiro na manhã desta terça-feira na Avenida Beira Rio. A vítima foi levada para o pronto-socorro por policiais militares e as circunstâncias do crime ainda não foram explicadas. Confira. O crime aconteceu no final da madrugada aqui na Avenida Beira Rio, no Coroado. Segundo informações, uma senhora de aproximadamente 50 anos fazia a caminhada e ao passar nesse ponto teria sido atingida com um tiro. O sangue da vítima ainda está no local e por aqui ninguém sabe o que aconteceu. Nós conversamos com pessoas que costumam praticar caminhada no local que disseram que aqui, essa parte da Beira Rio, aparentemente é seguro. Sempre foi, né? Eu nunca vi nada, não. Você faz sempre atividade física aqui no local? Sim. É perigoso esse horário? Não, nem tanto. A mulher de aproximadamente 50 anos deu entrada aqui no pronto-socorro João Luz por volta de 5h40. Foi trazida por uma viatura da Polícia Militar que, segundo informações preliminares, prestou socorro à vítima. Ele falou que ele estava patrulhando e de pronto ele deparou com uma senhora caída na via pública. Aí ele
pegou a senhora, colocou numa viatura e socorreu ela, viu que ela estava ainda com os sinais vitais, aí socorreu ela. Há alguma informação do que aconteceu antes dele chegar? Não, ele não teve informação nenhuma. Segundo informações aqui do João Lúcio, a vítima já chegou sem vida. Aquele casal chegou aqui no hospital procurando informações, seriam parentes da senhora morta, estão conversando com o serviço social. Sabe dizer o que foi, se assaltaram ela, alguma coisa assim? Ninguém sabe, a gente não sabe, não tem nenhuma informação. Aqui no Instituto Médico Legal, a família identificou a vítima como sendo a funcionária pública Ana Cristina Vieira Ferreira, de 49 anos. A família disse que ela costumava caminhar ali na Avenida Beira-Rio sempre no final da madrugada. Depois que ela foi morta e teve o corpo levado pela Polícia Militar para o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, a polícia acabou não fazendo a perícia de local de crime. Então vai ficar a cargo do médico legista tentar descobrir qual foi o calibre que acabou atingindo a vítima no pescoço e tirando a vida dela. Os policiais que estavam nessa situação foram já à corregedoria, se apresentaram e falaram as suas versões sobre o caso. Vale lembrar que o procedimento é o seguinte: a mulher foi baleada, então chama o SAMU. Se ela morreu no local, chama o Instituto Médico Legal. Os policiais não podem retirar a mulher de lá, porque aí eles vão alterar a cena do crime. Então, quando acontece um crime, a área é isolada, o pessoal da perícia faz o exame que tem que ser feito ali, recolhe cápsula, enfim, recolhe todos os elementos necessários para investigar o caso. Vamos continuar acompanhando essa situação para entender o que aconteceu com essa senhora que saiu de casa para fazer uma caminhada como faz todos os dias. Os familiares acharam, bom, saiu, e aí quando receberam a notícia hoje de que ela havia sido atingida por um tiro e que estava morta. Vamos ficar acompanhando aí o trabalho da polícia, e a gente já tem informação aqui da Secretaria de Segurança Pública que o caso ainda não foi registrado na polícia, é isso, diretora? Ainda não foi registrado na corregedoria. Ah, então tá certo. A corregedoria ainda não tem informações. O Márcio me falou ainda agora que os policiais estavam indo para a corregedoria. Enfim, vamos ver o que vai acontecer na sequência sobre esse caso. A Dani agora tem um recado para você. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Wilson, é isso mesmo. Você quer ficar bonito na foto? Dietas, exercício e academia você até tenta começar, mas é muito chato e você sempre acaba desistindo. Você quer perder peso rápido e sem se sacrificar? Use o Limpa Active. Ele age o dia inteiro queimando calorias, combate celulite, reduz a fome, derrete a gordura do seu corpo, define pernas e barriga e diminui medidas. Milhares de pessoas já descobriram no Limpa Active a maneira mais fácil e rápida de perder peso. Você que está acima do peso, não se sente bem na frente do espelho, use o Limpa Active. Com o Limpa Active você emagrece de verdade, não volta a engordar, porque o Limpa Active foi desenvolvido para eliminar toda a flacidez, impedindo aí que novas gorduras se acumulem no seu corpo. O Limpa Active já está há anos no mercado, é aprovado pela Anvisa e tem o selo do Ministério da Saúde. E você que não entendeu, presta atenção que eu vou repetir, hein? O Limpa Active elimina toda a flacidez do seu corpo, derrete gordura localizada, principalmente na barriga, coxas e culote, define abdômen e pernas, reduz celulite, presta atenção mulherada e ainda reduz a fome. Ligue agora, perca peso de maneira rápida, levante a sua autoestima e fique bem na foto, sem esforço. Para pedir o Limpa Active, você liga agora mesmo no 3627-0820, 3627-0820. Obrigado, Wilson. Muito obrigado, Dani. E o Sindicato dos Policiais Civis foi ainda há pouco na Assembleia Legislativa pedir apoio dos deputados para a negociação junto ao governo do estado sobre direitos trabalhistas, dentre outras coisas, database e cesta básica. O Rômulo de Castro esteve lá e traz os detalhes na tela. Wilson, esses profissionais da polícia ligados ao Sindicato dos Policiais Civis vieram até a galeria aqui da Assembleia Legislativa do Amazonas para chamar a atenção dos deputados e fazer com que a reivindicação deles chegue até o governador. Eles querem, entre outras coisas, que sejam chamados pelo governador para um acerto melhor em relação à contratação e ao serviço que é prestado por esses profissionais aqui no Amazonas. O que é que realmente vocês estão
pontuando nessa cobrança aqui? Na verdade, o governo nos prometeu que em setembro iria sentar e conversar sobre a questão da database, mas antes disso foi criada uma comissão na Delegacia Geral, onde nós, nesta comissão, iríamos negociar outras melhorias, como presos no interior, a questão da central de flagrante, que estão sem servidores, e uma série de outras melhorias. Ocorre que até hoje, né, depois de um mês e meio, essa comissão simplesmente parou de reunir. E nós estamos vindo aqui para justamente pedir a ajuda dos deputados, para que conversem com o governador ou com as autoridades competentes, para que volte a questão da negociação dessa comissão, que os nossos tickets, por exemplo, não sofram atrasos. Nós temos 25 dias de atraso no ticket de refeição. Nós queremos saber como é que está a questão da nossa promoção, que até hoje, desde 2013, nós não temos notícias. Então, a questão da database, nós temos uma semana para o fim do mês de agosto e o governo não sinalizou com nada. Nós temos esperança, né? Confiamos no governador, esperamos que o quanto antes ele nos receba, porque foi promessa, né, de que ele sentaria em agosto para que nós pudéssemos apresentar uma proposta e uma contraproposta do governo, que aí possamos avançar. A nossa vontade é negociar com o governo, né? Dada a crise que se instala no país, a gente precisa também construir alternativas. E o governo está se rebolando para cumprir alguns acordos que foram feitos com funcionários públicos, acordos que até agora não foram cumpridos. Há também o pessoal da Polícia Militar, aos servidores da saúde, da educação. Enfim, vamos esperar que haja esse entendimento e vamos evitar as greves, né? Vamos evitar que a coisa chegue a esse ponto. E quando há greve, todo mundo acaba sendo prejudicado. E o Vendedor Novo Mundo tem o poder de te oferecer sempre o melhor. São produtos de qualidade, com variedade e o menor preço. Compara só essas ofertas. Você vai comprar este conjunto de sala, olha só, Ande, com 5 peças e tampo de vidro por R$ 799 à vista ou só R$ 79,90 mensais. Você leva grátis um aparador. Tá imperdível, minha gente. Leva para o seu quarto conjunto box de casal, selado ou guarda-roupa 6 portas por só R$ 299 à vista cada. Então não deixe de aproveitar. Só tem oferta imbatível, então não perde tempo. Corre para a loja, negocie com o vendedor e faça aquela economia. Novo Mundo, compara e vem. E o teto de uma sala de aula da Escola Municipal Maria do Socorro Azevedo de Oliveira, no Jorge Teixeira, terceira etapa, desabou parcialmente. Um aluno mandou um vídeo, roda aí, coloca aí. Dia 24 de agosto, aconteceu essa tragédia aqui no Colégio Municipal Maria do Socorro Azevedo de Oliveira. Começou a cair do nada o fogo, de uma hora para outra, caiu tudo de uma vez. Olha como que está a situação. Agora, todo mundo lá para baixo, ninguém aqui dentro da sala. Tá feio, viu? Ainda bem que ninguém ficou ferido nessa situação que aconteceu no final da tarde de ontem. E a Secretaria de Educação diz que a unidade de ensino funciona em um prédio alugado há 1 ano e que a direção da escola entrou em contato imediatamente com o locatário do prédio e o mesmo iniciou os reparos na sala e a conclusão dos serviços é para esta quinta-feira. Os alunos estão estudando em uma outra sala da unidade escolar. Agora, o que acontece é o seguinte, né, Paulo França? Falta de manutenção ou tem outra explicação? É difícil me dizer o seguinte, foi uma fatalidade. Não foi fatalidade, Paulo França. Viu que o nosso narrador aí já falou em tragédia, né? Quer dizer, poderia ter sido, né? Poderia ter sido. Agora, acontece, a secretaria pode dar a explicação que ela quiser. Entendeu? Mas ela é locatária. Então, se está alugando e tem reparos a serem feitos, ela tem que providenciar o pedido junto a quem de direito. Não depois que acontece o problema, aí vai e diz, vamos tomar as providências. Para com essa história. Rapaz, é tão bonito esse negócio. As providências cabíveis. É lindo, né? Aí pronto. Aí parece que vai resolver todos os problemas do mundo. Não é. Agora tem um detalhe, tá, secretaria? Aquele que por ação, no caso não foi você, mas foi por omissão. Entendeu? E causa dano a outrem, é obrigado a reparar, entendeu? A ressarcir os prejuízos, que a gente espera que nunca aconteça a tragédia que o nosso pequeno narrador mostrou. E Paulo França, quando se trata
de unidade de ensino, tem que ter manutenção na escola. Porque quando você tem o quarto do seu filho, você checa tudo, meu amigo. Você checa a fiação, você checa o teto, você checa o lustre. Se tem ventilador de teto, você checa o condicionador de ar. Por que você não vai fazer isso quando é um filho do cidadão que está na sala de aula? Né, seu Paulo França? Tem que ter essa manutenção, ainda mais quando o prédio é alugado. Porque na maioria das vezes, Paulo França, quando o prédio é alugado, ele não foi feito para aquilo dali, ele não foi feito para receber alunos. Daí a necessidade de você redobrar os cuidados, de redobrar a atenção. É aquele tal do arrumadinho, vamos dar um jeito aqui. E aí vão colando com cuspe, empurrando com a barriga e acontece isso. Wilson, tem um detalhe, né? Tem que ter antes, quando há um aluguel, é praxe muito comum, uma perícia. Você faz uma perícia, faz um contrato com relação a tudo, toda a estrutura que está sendo repassada a você. Agora, se não acontece, não tem, sabe? Não tem, no contrato não tem essa perícia aí, eu duvido. E quinta-feira, ó, nós vamos estar lá, com certeza. E eu tenho agora imagens da Avenida André Araújo, mostra aí, 12h57, estamos de volta ao vivo, mostra aí imagens da Avenida Humberto Calderaro Filho, o trânsito é carregado neste momento. Fica ali no cruzamento com a Salvador, é onde estão colocando a faixa semi-exclusiva, aquela que permite a passagem apenas dos ônibus. E os veículos podem trafegar por ela apenas aqueles que vão convergir ali à direita, né? Aqueles que vão entrar ou que estão saindo de alguma rua paralela. E você observa ali o motorista já quase em cima da faixa de pedestre naquela picape, né? O que não pode, mais uma vez, a questão da imprudência. Esse espaço aí, a faixa de pedestre, é reservada para o pedestre. Aí, portanto, imagens ao vivo da Avenida Humberto Calderaro Filho. Eu quero mandar um abraço muito especial para quem? Qual que é o nome lá do pessoal, Robson? Dona Marlúcia, muito bem, Dona Marlúcia. Olha essa criança aqui, minha diretora. Deixa eu mostrar aqui como esse menino ficou bonito. Saudade se apresentando. E minha diretora, a senhora sabe onde está a outra parte aqui da farda? Não? Deixa eu lhe mostrar. Corta aqui para mim aqui, vem para cá, Pepinho. Aqui, ó. Olha onde está a outra parte da farda. Olha. Agora é o seguinte, dá um sorriso para a câmera aí. Aí, esse sorriso é que faz o diferencial, Pepinho. Mas ficou bonita a calça em você. Ficou muito. Tá todo mundo elogiando. Minha diretora tá falando aqui, ó. Ficou muito bonito. Obrigado. Hã? Vamos mandar os dois para a selva, para fazer esse curso de guerra. Bora, eu tô Isso também está muito bonito. Isso também está muito bonito. Obrigado. Muito bonito mesmo. Vamos continuar, porque aqui a notícia não para. A polícia apresentou ainda há pouco o Francinildo Gama Barreto. Ele é acusado de matar uma mulher no bairro Novo Israel. O crime aconteceu no último dia 16. A prisão dele foi num sítio no ramal do Pau Rosa. Confira. Francinildo Gama Barreto, de 28 anos, foi preso no último sábado durante o cumprimento de um mandado de prisão. O rapaz foi preso no ramal do Pau Rosa, na BR-174, por policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ele é acusado de assassinar, no dia 16 deste mês, a Maria Laudeci Pereira, de 46 anos. O homicídio aconteceu em um terreno de uma empresa de bebidas que fica na Torquato Tapajós, no bairro Novo Israel. O ferreiro matou a vítima a facadas e depois do assassinato, ele tirou a roupa dele e jogou no igarapé, próximo ao local do crime. Jogou a roupa dele ali para não deixar qualquer tipo de pista. Ele tentou fazer isso, só que esqueceu o principal, que era a faca, a arma do crime, né? Tanto que quando foi preso no sábado, ele nos levou até o local onde os fatos aconteceram e foi possível, inclusive, encontrar a faca. Ele disse que fez tudo isso porque estava sob efeito de álcool e drogas. Ele próprio diz, né, que estava sob efeito de drogas e teria isso motivado a discussão entre 3 pessoas. Ele alega que tinham 3 pessoas lá com ele. Ele teria atingido, num primeiro momento, esse cidadão, que ele deu o nome como Douglas, que nós não temos a confirmação a respeito desse nome. E por conta dessa briga do Francinildo com o Douglas, a Maria, que é a vítima, teria gritado, teria chamado a atenção, ocasião que ele deu uma facada nela.
E ela continuou gritando, mesmo assim demorou a morrer, a razão pela qual ele resolveu ceifá-la a vida através de um corte no pescoço, fazendo com que ela fosse a óbito no local. O Francenildo foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e se tiver uma segunda pessoa na qual ele disse que teria esfaqueado, ele ainda pode responder por outro crime. A tentativa de homicídio, né? A gente precisa checar se realmente é verdadeira essa versão dessa terceira pessoa que ele disse chamar Douglas. O fato é que ele matou, confessou, deu detalhes de como ocorreu a situação em relação à vítima, pelo que ele está sendo indiciado pelo crime de homicídio. Vou gravar. Chama atenção aí a frieza do acusado e essa história de dizer assim, porque eu estava bêbado, porque eu estava drogado e tal, isso não é desculpa, né? Para matar ninguém. Bom, chegou a hora de eu falar do Hipermemo. Tá na hora de você também cuidar da sua saúde, hein? Olha só, vou tomar aqui a minha segunda cápsula do dia. Gente, o Hipermemo funciona de verdade. Ele ajuda na circulação sanguínea. Olha só, tem mais um depoimento de quem usa esse produto e aprovou. Roda aí. Eu sentia dor de cabeça, né? Porque devido a passar o dia todo no sol, o capacete faz com que esquente. Sentia dor de cabeça, no final do dia eu sentia formigamento nas mãos, ficava inchada, até para apertar o freio, a embreagem da moto. Isso também era meio complicado, né? Sentia muito, de noite tinha que ficar apertando a mão. E graças a Deus isso aí não sofro mais desse mal. Hipermemo, aprovado. Tá vendo? E você tá esperando o quê? Pega o telefone e liga agora. Olha aí, os telefones estão aí embaixo. 94 30 46 46 e tem também o 94 00 00 58. Você também pode passar um WhatsApp. Passa o WhatsApp que daqui a pouquinho chega o Hipermemo na sua casa. Se você preferir, pode ir na loja que fica na Henrique Martins, no Mini Shopping Sortidão, na frente do Sesc. Então não perde tempo, meu amigo. Muda de vida. Tá aqui, olha. Hipermemo. Esse é o nome do produto. Muito obrigado, guerreiro. E hoje é terça-feira, é dia dela, é dia da diva da comunidade. Roda a vinheta. Kate Pontes, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, Wilson. Boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Tá tudo certo por aqui. Por aí tá cheio de guerreiros, né? Sim, claro. Hoje é dia do soldado e a gente está fazendo uma homenagem a esses bravos guerreiros que defendem aí as nossas fronteiras, né? Que é o pessoal que está batalhando aí, que está defendendo o nosso país. Ô, Catiana Ponte, você esteve por onde, hein? Olha, eu estive lá na Rua Noruega. O nome é bonito, né? Lembra um país no Parque das Nações, na zona norte de Manaus. Mas a situação lá se contradiz com a realidade. Inclusive, nossa equipe de reportagem, depois de várias denúncias feitas na fanpage do programa Alô Amazonas, nós encontramos várias tubulações de concreto que deveriam ser utilizadas para obras de infraestrutura no local. Agora, olha, nada foi feito por lá e a situação só piorou. Vamos ver na reportagem agora. As ruas do bairro Parque das Nações levam o nome de vários países desenvolvidos, mas são bonitos e desenvolvidos só no nome, porque a realidade das ruas é essa aqui que vocês estão vendo. A água que passa pela pista sai dos bueiros e fica aí completamente contaminada. Essa situação, esse cenário aqui na Rua Noruega já é bastante comum. Um problema antigo que se arrasta há uns 22 anos, tempo em que o bairro foi inaugurado. E sabe quem mais sofre? São os moradores. A dona Nádia, olha só, tem a casa dela bem de esquina e olha só a situação. Além do mau cheiro, é insuportável. Demais, muito. Muito insuportável, às vezes a gente não consegue nem ficar na frente de casa porque o mau cheiro é horrível. É fossa, tudo vem aí de dentro. A prefeitura, vez ou outra, lembra de passar por aqui, mas
O senhor disse que eles só passam, porque problema mesmo não resolve. Não. Eu queria que o seu prefeito ajeitasse isso aí, porque está muito... Toda vez quando chove, desce de lá, aí entra, cai tudo aí dentro. A água vem dali de cima? Dali de cima, tudo aí dentro, aí já ajeitemos, um bocado de vez esse aí, tudinho, e continua desse jeito. O lixo vai vindo com a água lá de cima, até porque essa é a parte mais baixa, e aí traz tudo que não presta. Olha só a quantidade de lixo que vem parar, ó, justo aqui no bueiro. Inclusive, a gente percebe, olha a tampa, como é que ela está. Uma situação que está incomodando bastante, até porque aqui vivem muitas crianças, vivem idosos, e aí é um problema que acaba acarretando uma série de problemas. E uma água dessa aí, rapaz, faz até medo do menino pegar a doença, né? Será o certo prefeito vai ajudar aqui para limpar a rua, né? No final da rua Noruega, a prefeitura começou um trabalho para tratar os bueiros. Chegou a colocar esses tubos de concreto, mas só deixou lá. E o que a gente encontrou por aqui foi esse material abandonado. A prefeitura veio e deixa tudo pela metade. Só vieram deixar mesmo, só o transporte mesmo dos canos, né, das malhilhas, mas não, a mão de obra que é bom, não apareceram ainda. Não apareceu mesmo, mas a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou a nossa equipe que já entrou em contato com o responsável pelo Distrito de Obras do Parque das Nações e que amanhã de manhã ele deve estar indo na rua Noruega e verificando essa situação. E que a previsão de conclusão desses serviços aconteça nos próximos dias, mas não disse uma data certa prevista aí para os moradores. Bom, a gente vai continuar aqui acompanhando essa situação, acompanhando esse problema de perto, até porque ali nós encontramos vários tubos, dinheiro público que está ali parado. E aí os moradores nessa área aí do Parque das Nações, já tive a oportunidade de ir aí algumas vezes, tem um problema gravíssimo também no período chuvoso, né? Algumas partes alagam, e está aí, né, o resultado mais uma vez daquele serviço que é feito pela metade. O pessoal só enceia, já faz aquele agameron e deixa o problema lá e os moradores acabam pagando o pato no final das contas. Mas o IPTU continua chegando, né? Continua chegando na casa desses moradores. Catiana Pontes, gostei do seu look de hoje, hein? É o Total Jeans, chamado All Jeans, né? Hoje é uma moda aí que voltou dos anos 70, anos 80, e aí é um look completo, todo jeans. E aí eu joguei esse acessório, esse cinto de onça, lógico que eu gosto muito, né, Wilson? Com essa calça flare. E aí você pode usar esse look em qualquer ocasião. Aqui eu estou preparada para tudo, viu? Da comunidade até um evento à noite, enfim. Você gostou? Muito, achei muito legal. Você viu que o acessório deu uma quebrada no look, né? Sim, claro, então, tô vendo aí. Quem tiver um cinto em casa, ou até um colar, pode jogar para É um acessório de que é isso daí? De onça? É um cinto de onça. Print. É um animal print. Muito bem, Catiana. É um acessório que para mim não pode faltar. Mas olha, Wilson, eu tenho um outro acessório aqui, ó. Vou pegar, só um momentinho. Que não pode faltar em casa. O que tem Olha só, eu estou com um balde de água. Tá, o que tem esse balde a ver com o seu look, com esse seu acessório aí, Catiana Pontes? É porque aqui dentro do balde tem água. E é um acessório que não pode faltar nas nossas casas, né, Wilson? Principalmente da dona de casa, que está aí todos os dias lavando roupa, fazendo os afazeres domésticos, que olha, não é fácil. Bom, eu estou aqui com esse acessório hoje para mostrar, informar você de casa que amanhã 80% da cidade vai ficar sem água. Tudo porque amanhã, a partir das 6 horas até as 9 horas da manhã, a Manaus Ambiental vai fazer um serviço preventivo na subestação elétrica da Ponta do Ismael, que fica na Compensa. E aí é bom se preparar, porque, olha, eu não me preparei da última vez, eu acabei ficando sem água, Wilson. Por isso eu peguei o balde. Agora eu quero saber, minha diretora, a gente tem aí disponível na fanpage, olha, tá aparecendo aí os bairros das zonas que vão ficar sem água. Você pode
entrar na nossa página no Facebook e verificar os locais que vão ficar sem água nesta quarta-feira. Agora, há previsão que os trabalhos sejam normalizados durante 24 horas. Então, quem tem aí um balde, quem tem um tanque, uma piscina, qualquer vasilha, olha, é bom se programar, encher de água hoje, à tarde, à noite, à madrugada, como quiser, principalmente aquelas pessoas que moram nos bairros que já enfrentam a falta d'água normalmente. Então, olha, é bom prevenir do que remediar depois, né, Wilson? Até porque, e evitar qualquer tipo de desperdício. E são mais de 70 bairros prejudicados por conta dessa manutenção que vai acontecer nessa subestação aí da concessionária Manaus Ambiental. Então é bom que as pessoas fiquem atentas. Quem não a acompanhou aqui, não conseguiu observar todos os bairros que vão ser atingidos com esse desabastecimento, entra na nossa página no Facebook. Catiana Pontes, muito obrigado. Não esqueça seu balde. Ok, já vou levar para casa e vou encher, viu? Tá um certo. Beijo para todo mundo, até mais. Valeu, tchau. Roda aí a vinheta da Diva da Comunidade. Uma hora, 11 minutos, continuamos ao vivo e você pode ser o repórter do programa Alô Amazonas. Filma aí o seu problema, aquela sua dificuldade e manda pra gente. Vamos aqui ao nosso mapa. Olha só, o problema está chegando da Zona Leste. Alô, Wilson, quero agradecer aí ao Alô Amazonas, né? Pela reivindicação aqui da Rua Barcelos. Ontem a CEMUP vieram aqui no bairro e fizeram a limpeza depois de quase um ano de espera dos entulhos que estavam aqui na Rua Barcelos, né? Agora só falta a CEMIF achar esse endereço e consertar os buracos. Quero agradecer ao Alô Amazonas pelo apoio. Muito obrigado. Tá certo, olha que bacana, resolvido aqui o problema, portanto, ou pelo menos parcialmente resolvido o problema da Rua Barcelos. O pessoal já começou a fazer aquele trabalho inicial. Tá aqui o meu amigo Renê mandando o vídeo, tá agradecendo, e a gente faz questão de mostrar aqui, viu, Renê? A gente faz questão de mostrar que alguma coisa foi feita por lá. E o Pepinho tá todo sorridente, porque Barcelos é a cidade natal dele, né, Pepinho? Então tá certo, olha que o Pepinho também tá contente com essa história. Vamos voltar aqui ao nosso mapa. O problema agora está vindo da Zona Norte. Luiz Firmo, aqui está falando é o Francinaldo. Aqui eu venho lutando com esse bueiro aqui para ver se vai esse pessoal do distrito de obra aqui da Cidade Nova, para ver se eles vêm terminar. Desde 2005 eu já fui lá umas 10 vezes durante esse tempo, só que eles falam que eles vêm terminar e fica atrás da minha casa e dá um odor muito forte, e eu quero uma solução pela parte do distrito de obra aqui da Cidade Nova. É mais um daqueles serviços que ficaram pela metade da prefeitura. E isso daqui, de acordo com o que fala o morador, é no quintal da residência dele. Imagina o odor que é isso daí, esse horário, na hora que você vai almoçar, na hora que vai dormir, como é que recebe uma visita em casa, hein? Nós estamos encaminhando para a Secretaria Municipal de Infraestrutura essa situação. E a cidade está espalhada com essas obras aí que foram feitas pela metade, abandonadas, e aí o morador tem que conviver com essa situação. Eu quero mandar um abraço muito especial para o Luiz Felipe, está agora na clínica Check-up, vai fazer um procedimento cirúrgico. Luiz Neto, perdão, Luiz Neto. Luiz Neto está lá na clínica, vai fazer agora esse procedimento cirúrgico, e aqui é toda a nossa energia para você, viu, Luiz Neto, e a gente torce para que tudo dê certo. Bom, vamos aqui na nossa página no Facebook. Olha só,
Você continua interagindo conosco para ganhar aqui o seu ingresso para assistir o filme O Pequeno Príncipe. E daqui a pouco eu vou dizer quem foram os ganhadores desta terça-feira. A Vanilda está postando ali, está com a bebê, a Anne, a Daniela Campos, a Juliana, o José Antônio, a Tônia Amada. Vai postando aqui. Você tem que tirar uma selfie mostrando que está assistindo o programa Alô Amazonas. Estamos de volta ao vivo, 1h21 e vamos abrir aí as câmeras que estão espalhadas pela cidade. Avenida Torquato Tapajós, o trânsito também é tranquilo. Aliás, hoje é terça-feira, né? Está sem muitas dificuldades no trânsito. Então, para você que está saindo de casa, a Avenida Torquato Tapajós nesse momento também é uma boa opção. Há muitos veículos em circulação, mas nada que possa dificultar a vida de quem está trafegando por essa via. E alguns artesãos que saíram da Praça Terreiro Aranha foram realocados na Ponta Negra pela Prefeitura. A expectativa é de que as vendas aumentem no local. Roda aí. Dona Jomara chegou cedo para arrumar a barraca. Ela passou mais de 10 anos na Praça Terreiro Aranha, no centro, e conta que não pensou duas vezes na hora de escolher a Ponta Negra para trabalhar. É que é outro público, realmente, são público. Eu acredito que um cliente que vem aqui pode fazer grande compra, né? Ou uma, duas pessoas, acredito que vai suprir nossas necessidades. Este outro artesão também escolheu a Ponta Negra, já que o local é um ponto turístico e oferece mais comodidade aos clientes. A feira está só começando, então a gente vai em forma de crescimento e o público vai vindo conforme, né, o artesão foi expondo, entendeu? As pessoas vão conhecendo e vai se tornar algo natural. 45 artesãos foram retirados para a reforma da Praça Terreiro Aranha, que faz parte do plano de requalificação do Centro Histórico de Manaus. Além de mudar para a Ponta Negra, eles tinham a opção de ir para a Galeria Popular da Floriano Peixoto ou ainda ficar sem trabalhar até que os espaços definitivos fiquem prontos. Até lá, todos devem receber da Prefeitura de Manaus uma bolsa auxílio no valor de R$1.000, além de cesta básica. Enquanto isso, aqui na Ponta Negra, a expectativa é superar as vendas. Temos que atrair com qualidade e preço. Quem visitou as barraquinhas aprovou a chegada dos artesãos. Aqui na Ponta Negra a gente acaba vindo para por lazer e aproveita, né, e dá uma olhadinha. Eu acho bem legal. Para quem gosta, foi uma boa escolha, gostei. E o legal é que esses artesãos estão, pelo menos por enquanto, no local onde os turistas estão, onde os turistas visitam com muita frequência. Os artesãos ainda vão mudar de lugar pelo menos mais uma vez. E, como vimos aí, esse espaço é provisório, né? Eles devem seguir para uma galeria de artesanato também na Ponta Negra, que, de acordo com a Prefeitura, será concluída no prazo de 6 meses. E do início do ano até agora, mais de 800 casos de leishmaniose foram diagnosticados no Amazonas. Apesar do número ser alto, ainda é quase 40% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Confira. A maioria dos casos de leishmaniose é tratada aqui na Fundação de Medicina Tropical. Para combater a doença infecciosa, são usadas injeções aplicadas por até 2 meses. De janeiro a julho deste ano, foram 812 casos, 518 a menos que no mesmo período do ano passado. Apesar da diminuição dos números no estado, Manaus continua a ser a cidade com maior número de casos. Aqui no estado foram registrados mais de 9.000 casos em 5 anos, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Os locais com maior incidência da doença são áreas de desmatamento ou lugares que ficam próximos à mata. É o local ideal para a proliferação do flebótomo, o mosquito transmissor da doença. A leishmaniose aparece em 2 formas: a visceral, nunca diagnosticada no Amazonas, e a cutânea, que causa inflamação na pele e, se não for tratada, pode afetar as mucosas do nariz, boca e garganta. A prevenção existe sim, principalmente as pessoas que vão adentrar a ambiente de floresta, né, os trabalhadores rurais, né, e aí o que se recomenda? É exatamente cobrir o máximo possível as áreas do corpo, né? Ou seja, usar manga comprida, calça comprida, se possível utilizar a questão do repelente. E olha só,
os moradores do bairro Lagoa Verde, que fica dentro do distrito industrial, estão reclamando de problemas com o atendimento básico de saúde. É que o posto Almir Pereira está em reforma e já deveria ser entregue há quase um ano. E até agora, nada. E a obra parece que está abandonada. O Márcio Paes Barreto foi lá conferir a situação na tela. Essa é a Rua 9 de Maio, aqui do bairro Lagoa Verde. Aqui o problema é que os moradores, a população aqui, está sem um atendimento de saúde mais próximo, porque a casinha de saúde, a UBS, ela entrou em reforma no ano passado, em outubro do ano passado, e seria entregue no mês passado pela prefeitura no dia 12. A obra está praticamente parada, porque a reforma aqui ela não anda, parece que não anda. Não anda de jeito nenhum, ninguém vê nada acontecer, só está servindo mesmo para os drogados, viciados, vir aí usar droga. A gente tem que andar numa distância horrível para ali, para ser consultado em condições precárias ali na Pestalozzi, entendeu? E não estão nem para a comunidade não, o bairro precisando, e outros bairros que vêm as pessoas aqui, não tem como a gente usar isso aqui. A única satisfação é essa placa aqui que eles deixam para a gente, entendeu? E vai adiando, e era em outubro, já passou para dezembro, e olha a situação, se eu acho que daqui para dezembro está pronto isso aqui, nunca vai estar pronto, não tem ninguém trabalhando, não vai ser resolvido nunca. Aqui a situação está precária, a gente leva as crianças lá no Pestalozzi, mas lá também a situação é carente, né? Eles já vivem lá de doação, a gente leva as crianças, não tem onde examinar as crianças, a médica atende lá numa salinha, não tem como examinar, não tem medicamento também, a única coisa que tem acho que é dipirona, o básico do básico que tem lá. Então a situação está carente mesmo. É complicado aqui porque assim, olha só, olha a distância que a comunidade tem que andar para chegar no posto lá onde está funcionando a Pestalozzi, O posto está funcionando dentro da Pestalozzi. E aí tem que andar tudo isso com o menino no colo, E o sol, o calor também que atrapalha, porque a unidade básica, ela funciona em horário comercial. No fim da tarde ela fecha. Então tem que andar no sol durante o dia, mais de 1 quilômetro para poder ter o atendimento. Correndo o risco também, dos assaltantes, porque os assaltantes atacam até a faculdade, quanto mais a gente andando nesse deserto aí com a criança, Às vezes a gente deixa de levar a criança para se consultar para não correr o risco. E a situação é essa, a gente perguntou aqui, como bem disse aqui o morador do rapaz, ele disse que a obra tá andando, mas o que a gente está vendo aqui não tem nada, não tem um carro, não tem operários aqui nessa obra, E que segundo ele a obra seria entregue em dezembro. Mas eu vou falar uma coisa para você, Wilson. Desse jeito aí, a obra não vai ser entregue esse ano, não. E R$640 mil, Paulo França. Com R$640 mil, meu amigo Paulo França, dá para fazer muita coisa. Dá sim, Wilson. Agora tem um detalhe. Se for por empreitada, aí dá para em dezembro entregar. Agora se ficar nesse lenga-lenga aí, nesse ronque-fuça aí não tem como, Programar, dizer em dezembro, ele não disse a data, não precisou a data, entendeu? O ano. Disse de que ano? O ano, entendeu? Pode ser 2016, enfim, mas a gente quer, um retorno, sério, aplicação das verbas públicas com seriedade, entendeu? Com aquela consciência de que está respondendo ao cidadão que paga o teu imposto, paga o seu imposto, paga as suas contas, enfim, paga as construtoras também, isso, no frigir dos ovos. Pois é, mas aí eu acho que será que a construtora não já recebeu, Paulo? Não estou vendo, já pegou uns quase nada. Aí já tem teve aquela um adiantamento. Tu sabe qual é a história, a nova modalidade agora da propina, do aditivo? Entendeu? É o pichuleco. É o pichuleco, meu irmão, entendeu? Aí vai. Olha só, o Márcio falou que era dezembro, eu acho que não era dezembro não, hein, Paulo França? Não. Acho que já passou a data de entrega dessa unidade básica de saúde. Volta lá a placa lá que tem as informações lá. Eu acho que não... A placa te mata a charada. Volta lá e congela aquela imagem lá da placa que diz o valor da obra, R$641 mil. O início dela, ela iniciou em 2014. Olha só, Paulo França, a obra iniciou em outubro de 2014 e deveria ser entregue em julho. Agora, já passou. Já passou. Só que aí, Paulo França, eu já descobri o que é.
Ah, o que foi? Tem que ter um negócio no aditivo para poder continuar. Pichuleco. Não, tu sabe que essa história agora ele não é mais crime não. Porque o pichuleco não está no Código Penal, não está no Código Brasileiro de Leis e de Direito, entendeu? Então ele diz, não cometi nenhuma ilegalidade. O que foi que você fez? Pichuleco. Deu uma pichulecada, enfim, entendeu? Agora, Wilson, não cabe aditivo. Não cabe aditivo por causa dessa questão aqui. Início da obra, a verba que já foi repassada e o prazo de entrega que era julho. Não cabe. Se eles tivessem no andamento da obra tido alguma defasagem, ok, aí caberia. Agora, nesse caso, não cabe não. Nesse caso, não cabe não. E parte de um complexo onde funciona uma unidade básica de saúde deve ser interditado porque foi construído sobre um sítio arqueológico. Os moradores não aceitam essa recomendação do Ministério Público. Roda aí. A manifestação começou desde as primeiras horas da manhã de hoje aqui no complexo da comunidade 11 de Maio, onde funciona o BS, que é Lago do Aleixo, o Centro de Referência Esportiva, a Associação de Moradores. Só que desde o dia 20 deste mês, o Ministério Público Federal enviou um documento informando que este local aqui onde nós estamos foi descoberto um sítio arqueológico, onde foram encontradas várias urnas indígenas. E isso tem revoltado bastante a comunidade, que está com medo que a unidade básica de saúde, por exemplo, seja fechada. Nós estamos preocupados porque recebemos essa notificação do Procurador da República, dando 10 dias para que nós tomássemos providência e proibíssemos o fluxo de veículos e de pessoas neste local, né? E aí também recebemos, junto com o documento, um ofício do secretário de saúde, onde ele dizia que a área que era de competência dele já tinha sido interditada. E a comunidade se preocupou porque a área de competência da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, é a unidade de saúde. E aí, quando ele estava interditado, as pessoas começaram a nos procurar e preocupadas com a situação de se vai fechar ou não vai fechar. E nós estamos pedindo ao IPHAN que veja realmente a situação das urnas e que, se possível, façam aqui a transferência para um outro local. Na realidade, o que foi mal entendido, né, o documento, a leitura foi mal entendida. O que vai ser interditado não, o que vai ser separado do espaço de andamento da comunidade é onde estão as urnas. São 60 metros quadrados que já começaram a ser interditados. Essa área, inclusive, já tem a gente encontrou uma corda onde as pessoas não podem transitar aqui no local. Durante a manifestação, representantes da Secretaria Municipal de Saúde estiveram aqui, assim também com representantes do IPHAN, conversando com os moradores e tentando achar uma solução para o problema. A gerente do Distrito Leste esteve aqui, conversou com os moradores e afirmou que a unidade básica de saúde não será fechada. Eu quero deixar bem claro para os usuários do posto Lago do Aleixo que eles fiquem tranquilos, que jamais a secretaria vai deixá-los sem a assistência. Se porventura houver alguma medida mais drástica, o nosso secretário municipal de saúde, o prefeito Arthur Neto, tomará providências e o Distrito de Saúde Leste também não deixará a comunidade sem a assistência que eles tanto precisam. O pessoal do IPHAN precisa ir lá e delimitar qual é a área onde há esse sítio arqueológico. E aí, na sequência, a prefeitura encontrar um espaço, ou mesmo ali naquele entorno, construir ou ver um outro espaço onde possa funcionar a unidade básica de saúde. E durante esta semana, as cirandas de Manacapuru estão realizando os ensaios gerais no Parque do Ingá. Ontem foi a vez da Guerreiros Mura, que se prepara para o festival que começa já nesta sexta-feira. Confira. Sob olhares de um grande público, o último ensaio no Cirandódromo foi em ritmo de apresentação. A Mura, que defenderá o tema Jesus Cristo, o Guerreiro da Salvação, se apresentará com 60 pares de cirandeiros, além de um conjunto alegórico que promete surpreender. Nós escolhemos esse tema, Jesus Cristo, o Guerreiro da Salvação, simplesmente pelo fato de nós queremos acabar com o Festival de Cirandas logo na sexta-feira. Os itens Cantador, Porta-Cores, Princesa Cirandeira e Cirandeira Bela estão prontos para realizar um bonito espetáculo. Jesus Cristo, o Guerreiro da Salvação! Agora é esperar a sexta-feira para conferirmos de perto todas as emoções da Guerreiros Mura. Você se apaixona, tudo que
show no Parque do Ingá. E hoje, a partir das 8 da noite, é a vez da ciranda tradicional fazer um ensaio geral na arena do Cirandódromo. E claro, a gente vai estar por lá para acompanhar este grande evento a partir de sexta-feira. Bom, vamos aqui na nossa página no Facebook. Olha só, Vanessa Cândido. Hoje o meu pequeno príncipe está completando 6 aninhos. Dá esse presente para ele, Wilson Lima. Ele mora na colônia Oliveira Machado. É o Christian. Olha aqui o Christian. E o seguinte, a nossa produção decidiu que o Christian é um dos ganhadores. Foi sorteado, na verdade há um sorteio, né? O próprio sistema aqui faz um sorteio e, por coincidência, é aniversário dele. Então, olha aqui, a Vanessa Cândido vem aqui pegar os ingressos para que... são 2 ingressos, tá? É um par de ingressos para que o pessoal possa ir assistir o filme Pequeno Príncipe. E o outro que ganhou foi o Naldinho Araújo, é torcedor do Flamengo e fã do Paulo França. Tá vendo aí, Paulo França? Legal. Então, pessoal, a nossa produção vai entrar em contato com vocês aí no inbox para dar as orientações necessárias de como é que vocês vão receber esses ingressos. Eu quero mandar um abraço muito especial também para o Vitor Hugo, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, viu, Vitor? Muito obrigado pela sua companhia. Bom, vamos encerrar com imagens do trânsito. Mostra aí a Avenida Daci Vargas, enche a tela, como é que está aí. Isso daí é a Avenida de João Batista, né, ali com a Daci Vargas. É aquela parte de cima, né, onde o pessoal segue ali no prolongamento, né, da Daci Vargas. E embaixo tem a passagem subterrânea da Avenida de João Batista, fica ali nas proximidades do Amazonas Shopping. Nesse horário o trânsito tende a ser mais complicado aí, né, para quem está vindo aqui do Complexo Viário Miguel Arraes, enfrenta essa dificuldade naturalmente. Mas o trânsito está fluindo sem maiores problemas. É só o condutor ter um pouquinho de paciência que ele vai chegar ao seu destino hoje. Devagar. Vamos lá, seu Paulo França. Na hora mesmo. Obrigado a você de casa pela companhia. Tá aqui, vou levar o Guerreiro Guma. Feliz dia do soldado para todos os soldados. E feliz dia também do feirante. Hoje é dia do feirante, Paulo França. Foi eu passar aí com vocês. Tá? Tchau, até amanhã. Tchau. Esse motorista